Fala, meus queridos seguidores de full body, meus anarquistazinhos, meus bodybuilders de rua. Estamos aqui começando finalmente, ou recomeçando, o nosso canal agora voltado 100% para a nossa missão da nova ordem bodybuilding. Eu quero apresentar para vocês, que eu já apresentei antes no Insta, mas muitos não conhecem, meu querido parceiro Danilo. Muito prazer. Danilo irá se apresentar agora, antes da gente dar start no nosso quadro Last Call. Muito prazer, para quem não me conhece, brevemente me apresentando. Eu me chamo Danilo Figueiredo. Eu também fui atleta, assim como muitos de vocês. Futebol não ia pagar minhas contas. E no meio de uma pandemia, eu me vi tendo que ajudar dentro de casa, tendo que correr atrás dos meus sonhos. Então eu comecei a empreender no meio digital. Comecei na coprodução, que é uma coisa que muitos de vocês vão conhecer daqui pra frente. E a partir disso, viajei mais de 22 países, ganhei muito dinheiro, faturei mais de 30 milhões de reais no mercado digital. E estamos aqui hoje trazendo todo esse conhecimento para você também aprender e estar junto com a gente nessa caminhada. Então a ideia é a seguinte: uma vez que eu larguei o bodybuilding, não inteiramente, mas principalmente a carreira de bodybuilder, a ideia de que você vai se tornar bodybuilder, você vai ganhar um cupom para você divulgar e de alguma forma pagar suas contas, dar carros de luxo, que realmente não é o que acontece. Parei para prestar atenção em como funciona esse meio. Eu comecei a entender que não é o atleta ali que de fato criou toda aquela operação, montou toda aquela operação, mas existe um time por trás e existe totalmente um mapa para você replicar isso. Foi quando eu conheci o Danilo, conheci o Levi, conheci esse pessoal, e a gente começou a trabalhar nisso, expandir isso, porque a gente tinha muitas pontes, muito network, muito know-how combinado para a gente poder potencializar o que cada um de nós faz. E o que a gente tem hoje de missão, que foi o que uniu a gente hoje, é trazer para o meio fitness o escape da Matrix. O famoso escape da Matrix, que é nada mais nada menos que a teoria de que a gente está preso numa programação, uma programação instalada na gente, como a ideia de sair da escola, ir para a faculdade, arranjar um emprego, pagar sua hipoteca e assim por diante. A gente pensa a mesma coisa no bodybuilding. Existe outros caminhos muito mais fáceis, mas não tão óbvios ainda. Então a gente vai começar hoje falando sobre negócios e trazendo algumas ideias para a gente poder ativar alguma coisa em você, para a gente poder trazer alguma clareza e iluminar o seu caminho em direção à prosperidade nesse meio. Veja só, a gente pegou algumas caixinhas aqui no meu Instagram sobre negócios. A gente não separou nada ainda, a gente tá fazendo esse vídeo completamente cru. Eu acabei de sair da academia, Danilo veio de um almoço de negócio. Estamos aqui gravando no meu prédio. Então vamos lá. Começando as perguntas aqui de vocês, tem uma porrada. A gente vai começar com a que eu acho que faz mais sentido aqui das primeiras que eu li, que é: acha que precisa ter alguma formação? É muito simples, mano, formação. Formação nada mais é que uma forma de tentar regularizar o trabalho. É basicamente isso, é garantir que o profissional que atua na área de mercado, do mercado de trabalho, esteja apto a executar aquela função. Então imagina só se não existisse uma forma de regulamentar isso. Então passa-se um curso, esse curso é bem antigo, a escala, o formato, é tudo Rudimentar, digamos assim. tempo das cavernas. Sim. Basicamente, é muito antigo mesmo e não condiz muito com o que é a atualidade. Hoje quem faz educação física vai trabalhar para o influencer, porque a demanda por esse tipo de produto, por esse tipo de serviço é muito grande, mas aonde as pessoas hoje se conectam com esse tipo de profissional, com esse tipo de interesse, com esse tipo de conteúdo é via internet. A possibilidade de você escalar um trabalho desse é muito pequeno porque é uma oferta de serviço. E como serviço você não tem como escalar sozinho. Já nas redes sociais, esse caminho é completamente diferente. Então, não existe a necessidade para a construção de uma audiência e demanda, uma faculdade. Tudo que você precisa é ser capaz de construir uma audiência. A formação por si só não vai te auxiliar nisso. Mas o mais importante que eu acho para a pessoa é a influência, não é a formação, não é o diploma. Porque se você conseguir ser influente o suficiente e mostrar isso para o mundo, por exemplo, eu, Danilo, não tenho nenhuma formação de fitness, conheço muito menos, por exemplo, que até o Fiuza, que foi atleta, e já vendi, sei lá, mais de 20 mil, 30 mil, vamos botar aí, de exemplares de dieta. Sem ter uma formação, tenho muito mais resultado que muitas nutricionistas e personagens. E você não chegou a construir esses planos. Exato. Porque existe uma grande diferença. Quando ele me pergunta aqui, ele pergunta se exige uma formação para você trabalhar no nicho fitness, Não depende de onde você vai trabalhar. Se você for trabalhar no operacional ali montando dieta, sim. Mas o que ganha dinheiro é ser capaz de fazer essas vendas, ou seja, de vender planos de dieta. E dentro de vender planos de dieta, tem a pessoa que constrói o branding, tem a pessoa que faz a propaganda, tem a pessoa que faz gestão de tráfego, tem a pessoa que gera a audiência, gera a demanda, que geralmente costuma ser os influencers. Então você pega próprios times de naturais, por exemplo,
que nada mais são que atletas naturais, muitas vezes não formados, que construíram essa narrativa de um fisiculturismo natural e de que o fisiculturismo natural existe certas peculiaridades, que eles possuem esse saber, e aí eles vendem essa narrativa para você, e nada mais é do que treinos que vão ser feitos pelos educadores físicos. Então, exatamente. É a pessoa que tem influência, que pela influência dela ela conecta com outras pessoas que viabilizam aquilo para ela. Né? Então, se você quiser montar treinos e fazer isso de forma legal, você precisa da formação. Agora, se você quiser empreender e um dos produtos que você consegue imaginar, sendo talvez você já inserido no meio, talvez você já é atleta, já tem um físico, já consegue comunicar com esse público e pretende vender algo desse nicho, seja dieta, treino, não, você não precisa da formação. Você pode simplesmente contratar pessoas que acabaram de sair da faculdade. O que mais tem é gente que sai da faculdade e não tem um lugar para trabalhar, mano. Porque não é simples assim. E mesmo aqueles que têm vão começar sendo estagiários de alguém. E na internet isso é muito diferente, porque é muito possível, e a gente vê isso o tempo inteiro, uma pessoa que tinha 10 mil seguidores hoje ter 150 mil amanhã, desde que ela acerte naquele vídeo, acerte o hype, cria essa demanda através de carisma, através de estratégia, através do estudo do próprio Instagram. É ficar ali observando aquelas métricas e criar essa audiência, e aí depois as possibilidades são infinitas. 100%. Você pode vender 1 milhão de coisas, inclusive coisas de outras pessoas também. Então, a formação definitivamente não é necessária, mas a formação acadêmica. Porque você ainda vai precisar de formação se você quiser ser... Você precisa saber do que você está falando, primeiro de tudo, né? Então, você tem esse acesso, mas você vai ter que, de alguma forma, ter formação no sentido de se formar, se construir, buscando aprender. Isso é fato. Eu me fechei muito tempo, parei de ganhar dinheiro no meio do bodybuilding, porque tudo que eu podia ganhar era o que eu tinha a oferecer, que era o que eu sabia, que era consultoria. Eu não sabia que existia, por exemplo, coprodução. Quando eu entendi que existe alguém que pode construir uma estratégia, por exemplo, e eu sou um cara que eu sou muito bom com criativos, e que eu poderia delegar funções, e o que é delegar, e o que é trabalhar em equipe, o que é escala. Só quando eu aprendi isso, estudei isso, foi quando eu abri as portas para poder crescer. Quando eu percebi que o Instagram não é só sobre, sou o TikToker e eu faço dancinha, não. É basicamente o principal meio de comunicação do mundo hoje. Todo mundo está ali o tempo inteiro. Então, se você tem uma conta como a minha, que é capaz de fazer milhões de pessoas clicarem e estarem ali comentando, curtindo, compartilhando, o próprio algoritmo vai trabalhar ao seu favor porque você está trabalhando ao favor do Instagram. Então, tudo isso são coisas que você vai ter que adquirir pela própria perspicácia de estar fazendo algo com intencionalidade, ou seja, estar postando focado em algo, ou através dos ombros dos gigantes, que é a expressão olhar pelos ombros dos gigantes, que é pegar a visão de quem já fez isso e simplesmente replicar, aprender, ter um mentor. Eu segui o caminho difícil. Tem moleque de 22 anos comprando apartamento, comprando casa, sabendo as coisas que eu fui parar para saber agora, porque eu fui abrir a minha cabeça para isso agora. E aí, a gente decidiu ter esse canal justamente para passar essa visão para você não perder mais esse tempo. Então, definitivamente não é necessário ter uma formação, mas definitivamente vai ser necessário você se formar, e isso vai ser feito se você tiver a verba, com dinheiro, se não, Google, brother. Todo mundo aprendeu com o Google. Google e ChatGPT, hoje você tem hoje a tem o seu favor, ChatGPT, né? mano. Hoje tem o ChatGPT. Hoje com IA você só é burro e desinformado se você quiser. Vamos para mais uma pergunta. Quer escolher uma agora? Deixa eu escolher uma agora. Vamos escolher essa daqui então, muito interessante. Pensando em lançar minha marca de roupa fitness, saturado já? Eu acho que o ponto principal aqui dessa questão não é que se você vai lançar uma marca de roupa, se você vai lançar sua consultoria ou se você vai começar a gravar conteúdo sobre X assunto. O que importa aqui mesmo é se você vai ter uma narrativa única e se você vai estar conectando com o seu público que você escolher se posicionar. Então não importa se você vai lançar uma marca de roupa, se você vai lançar sua consultoria, se você vai produzir conteúdo de humor. Se você conectar com aquele público e conseguir criar essa comunidade, como eu posso dizer a palavra? Essa necessidade do público, você vai com certeza conseguir ter sucesso nisso. Não importa se é uma marca de roupa, se é uma consultoria, se é... E tudo que você tem que fazer é pensar fora da casa. Você presta atenção, não tem nada de novo sendo criado. É tudo as mesmas coisas. É roupa, é comida, é carro, é moto, e não sai muito... É basicamente isso que você tem. Se você entrar dentro do mercado de roupa, mesmo as grandes marcas, elas trabalham com coleções. Então toda coleção, às vezes elas acertam, às vezes elas erram, às vezes
As pessoas estão falando de ASICS porque a nova coleção de verão ou de corrida saiu da ASICS, saiu da Adidas, saiu da Nike, mas dessa estação a ASICS saiu na frente. Justamente. E assim em diante, as estações vão mudando, os ciclos vão mudando e novas tendências vão sendo criadas. Nessas tendências você consegue se posicionar ali como uma pessoa que consegue ser capaz de construir algo assim. Eu vou te mostrar no exemplo de roupa. Roupas, a gente gasta camiseta, a gente usa a camiseta, ela gasta a camiseta, a gente vai precisar de uma nova camiseta, a gente compra camiseta por uma série de coisas, para ir treinar, para ir correr, para ir fazer alguma coisa e também porque a gente gosta da ideia da camiseta, eu gosto da camiseta em si, uma camiseta dos Simpsons, por exemplo. Então, o Chris Bumstead, por exemplo, ele criou a camiseta Five Pitch, que é a camiseta dedicada ao 5º Olímpia que ele ia ganhar, e ele lançou essa camisa no dia que ele ganhou. Então ele construiu antes, criou essa narrativa onde ele ia lá pro Olímpia pela 5ª vez, contou uma história, saiu de lá e já estava vestindo a camisa, ou seja, ele pensou nisso antes, já estava com a camisa pronta e fez o lançamento. E já então, tinha um público preparado para receber aquilo, né? E aí você acha que ele estava preocupado com a Gucci? Ele não estava preocupado com isso, ele tinha um produto dele e fazia sentido. Ele estava dentro do nicho dele. A Berserker, por exemplo, é uma marca relativamente nova no mercado que está disparada na frente de outros, como foi o movimento da Insider, por exemplo. E aí da Insider saiu a Minimum, saiu outras camisetas, que é a proposta da camiseta tecnológica. A maioria das pessoas nem sequer sabe se vestir. O jogo da marca de roupa está em quem vai estar usando aquilo também. Então se você fizer igual a Berserker, colocar a sua roupa em vários peitos famosos, em vários shapes de pessoas famosas, eles vão olhar e vão falar, pô, aquele cara usa, então essa marca tem valor, ela tem um branding, eu vou querer usar também. Exato, hoje tem um marketing de influência também. Existe a possibilidade de você, dentro de um network ou dentro da sua própria capacidade de se conectar, usar já a audiência dessas pessoas que já foram construídas. Então você pode, por exemplo, se você talvez está criando uma marca de roupa e você pensou nisso só no primeiro grau, vou montar uma marca de roupa, você não tem uma ideia ainda dessa marca de roupa. Você pode muito bem chegar em um influenciador, por exemplo, no Lucas, e apresentar um design do Keep Bodybuilding Gay e falar, o que você acha, vamos fazer um lançamento desse? Eu com certeza ia falar sim, porque tudo que eu ia ter que fazer é postar alguns stories. Você já tem o produto e a logística, nós iríamos ganhar dinheiro junto. Então é simples assim, tudo que você precisa é ter essa perspicácia de mercado que com certeza qualquer um desses nichos é possível. O que você tem que ver é o que está mais próximo de você. Quando a gente fala de mercado digital, aqui a gente está falando de coisas que você pode criar do absoluto zero. Vamos para agora a última pergunta. A última que eu vou responder agora é sobre se eu já fali alguma vez e se eu já estive no fundo do poço. Quando eu comecei a estudar sobre gente que tem dinheiro, inclusive numa época eu estava falido, porque foi mais de uma. Uma das coisas que me reanimou e me reacendeu, eu falei, não, quer saber, eu vou desenrolar, é saber que muitos milionários já quebraram. E quebraram mesmo, os caras não perderam 10 mil reais, os caras perderam milhões. Mas foram capazes de criar de novo. Eu lembro até de ter uma conversa com meu avô, porque o meu avô, por exemplo, foi multimilionário e ele faliu em 94. Então eu cresci muito pobre por um tempo, vi meu pai ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, falir, até como uma coisa quase que geracional. E existia um padrão ali, mas principalmente essa conversa com meu avô, onde ele falou, cara, se eu tivesse isso aqui, eu faria tudo de novo. Porque ele me disse que é uma questão de saber como chegar lá. Você sabe o caminho das pedras já. Tanto que ele trabalha com consultoria para empresas. Mas para ele reabrir tudo de novo, ele precisaria do dinheiro. E claro, meu avô é um cara de 85 anos já que eu tô falando. E aí eu me deparei com esse conceito que milionários têm a mente do milionário. Isso é o mais importante, porque você consegue fazer de novo. E desde que você aprenda com seus erros, você não deve repeti-los. E assim, você consegue prosperar. Eu já tive alguns negócios com alguns amigos. Então, já construí coisas de todos os tipos, algumas que eu nem posso mencionar no YouTube. E definitivamente eu perdi de diversas formas diferentes, tanto por desorganização financeira, gastar mais do que eu estava ganhando, como não saber fazer um contrato, registro legal de um negócio que eu estou construindo. Então, construí negócios com amigos, por exemplo, e perdi para esses mesmos amigos, como aconteceu com o Léo Stronda, com Fábrica dos Monstros, por exemplo, onde registraram a marca dele sem ele, e aí no final ele não podia fazer nada, tiraram a marca dele. Então eu já passei por esse mesmo problema também. Então eu já fali algumas vezes, mas o que me tirou disso foi justamente entender que, cara, todas essas marcas, inclusive as que eu construí, os meus produtos, tudo que eu fiz, o principal motor fui eu. Foi a minha cabeça, foi a minha criação, foi a minha capacidade de projeção. E o que fez ela dar errado, ou o que fez eu perdê-la, também fui eu. E aí eu comecei a trabalhar mais e entender como que eu me coloquei naquela situação. E hoje eu estou caminhando de novo para essa mesma estrutura agora com esse conhecimento. Mas entendendo que é uma coisa que acontece. Com certeza acontece. Eu não acho que tenha como você
ganhar muito, muito, muito dinheiro sem você se arriscar, nem que não existirão percalços e obstáculos, especialmente se você quiser ganhar muito, muito, muito dinheiro. E eu acho que o mais importante disso tudo, que você conseguiu tirar de principal lição, é entender como que o game funciona, igual você falou. Você chega lá, você entende o caminho das pedras. Então, se você quebra e você faz de novo e você quebra, você sabe que aquilo é um ciclo e é um jogo. Então, você não tem mais aquele medo intrínseco de, nossa, eu vou ficar duro, eu não sou capaz de fazer isso. Você entende esse caminho que você é capaz de botar esse caminho na sua vida. Então, e sem dúvida tem o fato de que eu já fali, mas eu não tinha uma família, né? Então, assim, eu acho que é algo que pode acontecer, especialmente se você tomar riscos. E assim como qualquer investimento, qualquer jogo, quanto maior o risco, geralmente, não necessariamente maior o risco, mas geralmente quanto maior a recompensa, costuma-se haver mais riscos. Mas são riscos que você pode tomar quando você é mais novo, igual tomar esteroides no mundo de atleta, por exemplo. De fato. Você tentar fazer isso com 50 anos não é um risco muito inteligente de se fazer, porque você não tem muito o que arriscar. Então, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que tenha uma família, filhos, pessoas que dependem dele, não pode arriscar tanto o seu próprio patrimônio, por exemplo. Quanto uma pessoa que é solteira, no auge dos seus 20, 30 anos, acho que é exatamente a hora de arriscar. Se a pergunta era se eu fali, sim, eu já fali. Aprendi bastante com isso, já falei mais de uma vez. Já cheguei a zerar a minha conta e ficar abaixo de zero mais de uma vez. E o meu principal erro foi desorganização e questões legais. Então foi desorganização minha mesmo, em manter uma certa consistência com aquele trabalho, eu acho que isso é importante. Da mesma forma que eu tive sucesso como atleta, foi porque houve consistência com o propósito, com o objetivo de ser atleta e conquistar aquele título e conquistar aquela marca e assim por diante. Com os meus empreendimentos e com as minhas coisas, não houve a mesma consistência e também não houve a mesma questão, um entendimento legal para trabalhar com sócios em especial. Então, uma vez que eu comecei a trabalhar com outras pessoas, eu comecei a entender que é necessário ter essa separação, essa construção de divisão, um contrato. Essas foram as duas coisas que eu tirei das, até então, vezes que eu consegui quebrar. E definitivamente, não ser fisiculturista. Isso me ajudou bastante também. Eu quebrei porque eu era atleta. Quando eu falo isso é porque eu só queria fazer o que eu queria fazer, que é ser atleta. Ser atleta não é um trabalho. Ser atleta não te impede de fazer essas outras coisas. Eu era atleta nesse sentido, eu não queria fazer mais nada. Eu saí de empresas que me contrataram, me ofereceram uma jornada lá dentro, simplesmente porque eu não queria trabalhar lá dentro. Tudo bem que existe o lado que não faz muito sentido, o trabalho que eles tinham me oferecido. O trabalho dentro de uma marca de patrocinadores não é realmente o trabalho que você vai ver muito dinheiro, especialmente se você sabe como o jogo funciona. Mas muitas oportunidades foram abandonadas porque eu falei, não, eu não sou TikToker, eu não sou de ficar postando, essa não é minha obrigação, eu não quero trabalhar com outra coisa, eu quero ser o melhor atleta do mundo, quando eu poderia ter dedicado tempo para essas outras coisas também. Então, sem dúvida, o terceiro entendimento seria que, com certeza, não é só sobre fazer o que você quer fazer. Trabalho é trabalho, mano. Não existe muito essa parada de... Ele pode ser divertido, ele pode ser condizente com o seu talento, e eu acho que isso até faz sentido e é uma coisa que vai te ajudar, mas no final das contas, você ainda tem que trabalhar. Exato, você tem que saber que você vai estar no modus operandi que você não vai estar confortável, é fora do seu conforto, ponto final. Completamente, isso resumiria tudo. Você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que fazer coisas que são desconfortáveis, com certeza. Esse é um ótimo ponto. Eu acho que temos bastante material para você começar a ganhar alguns insights. A gente vai produzir esses vídeos semanalmente, então você pode ter certeza que isso é só o começo. Mas a gente precisa do feedback de vocês também. A gente tem uma infinidade de perguntas aqui ainda, que a gente vai responder algumas no Instagram. A gente vai trazer em outros vídeos também. Mas, por favor, me deixem saber o que vocês mais querem saber, tópicos que vocês têm interesse, porque a gente vai trazer aqui para discutir sobre negócios no mundo do bodybuilding. Se inscreva, comenta e ativa notificações para você ficar rico, shapeado. E é isso. Obrigado por assistir. Até o próximo.